Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Ei pessoal, começando mais um podcast aqui. Capão comenta e dessa vez comecei cantando Sugar Sugar porque vamos falar de arte. Arte, Riverdale. Deixa eu só tirar a música aqui de fundo. Eu tive que ouvir a música para poder acompanhar a letra direitinho. Ok. Faz um tempo já que eu não faço podcast, né? O motivo disso é a minha incapacidade de lidar com equipamentos, certo? E dos equipamentos de gostarem de mim. Alguns sabem a epopeia que foi comprar o maldito headphone para gravar as coisas e ainda assim não deu muito certo. Mas enfim, eu tô gravando com webcam, na verdade, ok? Eu tô gravando pelo microfone da webcam. Daí vocês tiram como tá a situação aqui. Eu tenho dois microfones. Eu tenho um microfone de mesa de 10 conto e tenho um headphone da Logitech. Preste atenção, mas só que ele não funciona bem no meu computador. Tanto é que eu tive que adaptar ele e tal. Enfim. Então você não vê muitos vídeos ou podcasts, então vocês já sabem o motivo. Mas vamos ao que interessa hoje, porque hoje eu quero falar sobre arte, sobre os quadrinhos, sobre os desenhos, sobre Riverdale, né? Riverdale é uma série nova que está saindo baseada nos quadrinhos arte. Não muito baseada, eu vou chegar lá. E eu gosto de ajudar vocês, é claro, vocês me conhecem. Eu fiz um artigo inteiro explicando como você comprar os bonequinhos de pacote e tal. Eu gosto de ajudar vocês. Às vezes eu acho que vocês são um pouco como eu, são um pouco meio perdidos para as coisas. Algumas coisas em específico, na verdade. Como, por exemplo, pouca gente sabe dos pacotinhos. E eu tenho essa informação útil, interessante, então eu gosto de compartilhar. Do mesmo jeito com arte. Vai passar um avião. E assim, eu tô vendo que muita gente vai assistir Riverdale, mas não por conhecer os quadrinhos, mas sim porque é mais uma série adolescente que apareceu na grade de programação e vamos assistir mesmo. E se você não conhecia a arte, não sabia que diabos era a arte antes de assistir Riverdale e quer conhecer mais, quer ler os quadrinhos, quer ver os desenhos, é um pouquinho complicado para você começar a pesquisar e pode até te desmotivar a começar a ler, a consumir esse material. Até mesmo de encontrar, às vezes você não encontra muito fácil ou do jeito que você quer. Eu compreendo. E é por isso que eu tô aqui para lhe ajudar. Vamos começar falando sobre as origens dos quadrinhos, certo? Ok, eu quero que você volte aí lá para os anos 40, 50 mais ou menos, ok? Nesse tempo tinha o que saía mesmo além dos super-heróis, os quadrinhos de super-heróis, tipo, eu acho que o Superman já existia nessa época, Batman, Mulher Maravilha, a Trindade DC. Eu tenho a impressão de que o Homem-Aranha surgiu mais ou menos nesse período, não tenho muita certeza. Mas uma coisa que movia muito os quadrinhos era os quadrinhos de comédia. Eram os quadrinhos com aquelas piadas curtas, um timing até meio estranho para os padrões de hoje. Uma comédia que hoje é mais ou menos sem graça, né? Ficou muito antiquado. E a minha mente vem, por exemplo, os quadrinhos da Disney, Pato Donald, o Mickey, o Pateta, esses quadrinhos assim. Mas teve também muitos outros que veio de uma editora que mais tarde viria a se chamar Archie Comics, por causa do seu personagem, Archie. O Archie, o conceito dele é que ele é aquele cara desengonçado, meio desastrado, mas que por algum motivo ele é cobiçado pelas duas meninas mais bonitas do colégio. E ao mesmo tempo elas são as melhores amigas. E quando se trata de Archie ou de outros meninos, elas são meio que rivais. É claro que eles não nasceram desse jeito, né? Eles foram sendo desenvolvidos no decorrer dos tempos e tal.
vai ficar passando zoada aí mesmo, que se dane, vocês me entendem, eu adoro vocês por causa disso. Então, eles foram se desenvolvendo com o passar do tempo e foram acabando tendo essas personalidades bem definidas. O Archie também tem um melhor amigo, que é o Jughead. Segundo meu pai, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, mas segundo meu pai, ele era chamado de Moleza. Eu procurei o desenho original dos anos 60, dublado, mas era uma dublagem nova e eles chamavam ele de Jughead, não de Moleza. Então, eu não sei. É uma coisa que eu posso pesquisar depois, mas eu pesquisei alguma coisa e não achei nada muito assim, mas enfim. Aliás, deixa eu pesquisar agora. Eu tô com a internet aberta aqui pra... Eu tô com a internet pra quê? Eu tô com o Google aberto pra quê? Moleza, Archie... sim, ele era o Moleza, né? Era o Moleza, sim. Eu não faço... Jughead, na verdade, é uma gíria pra, tipo, cabeça de bagre, alguma coisa assim. Eu fui interrompido tantas vezes agora que eu esqueci do que eu tava falando. Ok, então... sim, existem vários personagens no universo Archie. Alguns até que eu vou mencionar em algumas futuras postagens, porque são interessantes e merecem ser falados. Mas basicamente é isso. É um setup bem simples. É uma cidade pequena nos Estados Unidos, onde praticamente todo mundo se conhece. E eles vivem as histórias das aventuras da adolescência. Sempre, claro, sendo child-friendly. Às vezes um pezinho no Ed, às vezes um pezinho naquela coisa, se você olhar, tem um duplo sentido, mas é mais focado para adolescentes. O negócio é isso. Os quadrinhos Archie, os clássicos, assim, depois dessa que eles firmaram os conceitos, depois que o Dan DeCarlo, que era um dos artistas, ele definiu assim mais o universo, o Archie, Josie e as Gatinhas, Sabrina, eles eram basicamente o que as crianças achavam que era a vida dos adolescentes, que era sair pra pizzaria, pra comer hambúrguer, pra tomar milkshake a tarde toda. Passou no avião de novo. Beleza. Então tem esse universo básico, que é o Archie, que é literalmente o cara mais, como é que eu posso dizer, average, é o cara mais comum mesmo, mas que por causa disso, ele é mais ou menos tipo Mickey nas recentes encarnações. Ele é aquele cara que não tem necessariamente nada de especial, mas que por algum motivo tudo acontece ao redor dele. E aí tem as duas meninas, a Verônica e a Beth. A Verônica, que ela é a rica, mimada, meio snob, e às vezes até meio babaquinha também. E a Beth, que ela é a vizinha, amiga de infância do Archie, e às vezes um pouco meio psicótica, né? Tem algumas histórias dela que ela é meio stalker e tal. Eu nem lembro exatamente se o termo certo é stalker, mas enfim. Ok, muita enrolação, muita baboseira, blá 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 blá. Tô falando demais da base dos personagens, certo? Tem outros núcleos do universo Archie, como eu falei, Josie e as Gatinhas, que também teve um desenho animado, e Sabrina, que também teve um desenho animado. E aquela série que passava na Record, na Eliana, sim, aquela série, é da Archie. Pois é. Então, por onde começar a ler? Eu, pessoalmente, eu prefiro ler as coletâneas. Quando eu fui fazer a resenha do filme de Josie e as Gatinhas, eu peguei uma coletânea mesmo da série, que foi, deixa eu ver se eu lembro, The Best of Josie and the Pussycats, o melhor de Josie e as Gatinhas, sim. E era bom porque assim tinha várias histórias de vários períodos, né? Tinha aquelas histórias bem do começo mesmo, porque antes de ser Josie e as Gatinhas era só Josie.
que depois ela formou a banda lá. Então teve a história do começo da banda, e aí depois teve as histórias subsequentes a ela, com elas encarando alguns problemas da adolescência, alguns problemas de ter uma banda, como elas lidam com fãs, etc. É legal porque assim, você nota quando as histórias são dos anos 40, 50 e quando elas são dos anos 60, 70, 80, porque já mudou drasticamente. E é bom porque você tem uma noção bem variada do que são os personagens, de como desenrolam as histórias. E quanto a Sabrina, eu não tenho certeza se tem alguma coletânea, mas eu peguei um torrent com todos os quadrinhos antigos dela. Eu já chego como você encontra os quadrinhos, ok? Ok, então... arte. Como eu falei, como você começa com Josie e as Gatinhas, né? Assim, para você se inteirar do universo, ok? Como se inteirar do universo arte? Tem algumas coletâneas de arte, alguns formatos do Digest, né? Que são publicados no formato menor, que a gente conhece como formatinho, que é publicado Turma da Mônica, os gibis Disney, etc. Esses gibis mais de comédia, isso é o Digest. Só que o Digest, ele é uma coletânea. Ele tem várias histórias de vários períodos, né? Só que o Digest, ele tenta ser um pouco mais próximo, os períodos mais próximos, né? Pelo menos pelo que eu pude ver, né? Eu posso estar errado. Porque são 75 anos de art comics, então pode ter algum momento ser diferente, eu não tenho muita certeza. Eu posso te dar indicações. De novo, eu não sou especialista em arte, mas eu estou tentando dar algumas direções. Um que eu gostei muito, que eu peguei assim para ler mesmo com vontade, quando eu comecei a entrar mesmo no universo arte, depois que eu comecei a ver Josie e as Gatinhas, foi os Jumbo Comics. Os Jumbo Comics, aí eles são pesados mesmo, são quase 300 páginas de histórias, e elas variam de histórias, tanto as antigas como as novas. E é interessante porque assim, tem aquelas histórias dos anos 40, dos anos 50 mesmo, que é só uma página de uma piada bestinha, e aí na outra folha já é uma história dos anos 80, um pouco mais desenvolvida, que até lembra meio os quadrinhos Disney também, nesse sentido. E aí depois eles vão para a última parte de um arco que é totalmente diferente, que parece muito mais os quadrinhos italianos Disney, sagas como era aquele arco que o Pato Donald é um agente secreto. Pois é, em um dos Jumbo o Jumbo que eu li, tinha uma história, a parte final, onde o Art virava um agente secreto. E assim, é interessante porque essa era uma história mais de aventura e de ação, e que se assemelhava muito a um desenho animado. Então é muito interessante você pegar esses compilados, porque você vai ter uma variedade imensa de histórias. Você vai ter histórias que são comédia, uma comédia bem datada, uma comédia até que é engraçadinha, tem algumas partes engraçadas, e vai até histórias onde eles enfiam espionagem, ficção científica. É interessante, certo? E também tem alguns arcos separados, que são o que a gente chama de especiais. Tem os one-shots, como os crossovers de arte, que eu vou ter que fazer um post ou um podcast só sobre os especiais de arte, porque é muito bizarro. É muito, muito bizarro. E também você tem várias eras que você pode ir atrás dos quadrinhos. Você pode baixar um pacote por eras, mas eu recomendaria você a olhar nos sites, certo? Os sites que eu costumo usar é o New Comic, é o My Comic Post, que geralmente sai primeiro, o VO Comic, que é online, e o Read Comics Online. O VO Comic, eu gosto dele porque ele é bem leve, assim, de usar. O zoom dele da página é ótimo.
certo? Dá pra você ler de boas. O Read Comics Online dá pra você ler, mas eu acho que o zoom dele é muito forte, é quase um full screen, né? Eu não gosto muito. Mas o bom dele é porque você pode criar uma conta nele, você pode marcar os quadrinhos que você quer, não só de arte, mas muitos quadrinhos, acho que até independentes. E assim, você vê assim, tem arte 1960, arte 2015, e tem várias eras, tem várias compilações. Eu gosto mais de ler no Read Comics Online, até porque tem mais variedade do que o View Comic, certo? E assim como o Turma da Mônica, eles têm várias histórias. Tem uma série que é só os artes pequenos, né? A Turma do Arte, eles criança. Tem uma que é mais dramática, que serviu até como fechamento de uma era, que foi o... deixa eu ver se eu lembro o nome. Life with Art, A Vida com Arte, que a gente tinha duas linhas do tempo diferentes. Uma em que ele casava com a Verônica e outra que ele casava com a Betty. Eu tenho a impressão de que esse é o mesmo que o Art morre. Tem um marco onde o Art morre. Eu nunca li, eu não sei se é bom ou se é ruim, se ele volta à vida no final, eu não sei. Mas serviu para fechar uma era. Em 2015, eles deram um reboot geral no Art. E não só nas histórias, mas no estilo, na narrativa e em tudo, basicamente. Porque agora os quadrinhos Art, eles são sequenciais, eles são cronológicos. É uma história contínua e tal. Continua sendo comédia, mas eles dão mais liberdade para os autores para fazerem um estilo próprio e tal, que até ficou muito bom, alguns. Como, por exemplo, eu tô lendo o Art, o de agora, certo? Que é o principal. E aí você vê a vida do Art com a Betty, como eles terminaram, por que terminaram. Aí você vê também outros personagens, como o Red, como o Jughead, e a chegada da Verônica. Ela é novata na cidade e tal. E é a primeira vez que eu respondo a pergunta Betty ou Verônica, que é uma pergunta assim clássica. Betty ou Verônica? Verônica. Eu gosto da Betty. Ela é aquela meninazinha gente boa e tal, amiga de infância, que você deveria ter mais intimidade, etc. Mas a Verônica nesse reboot, ela tem um arco interessante. Ela não é só aquela mimadinha snob, ela tenta mudar. E isso foi que me atraiu tanto a ela, porque ela é snob, ela é mimada, mas ela é colocada num mundo que ela desconhece e ela meio que se apaixona pelo Art. Então ela acaba tentando mudar por causa dele. E esse é um arco que eu acho muito interessante. Coloca também uma nova visão na rivalidade entre ela e a Betty, que a Betty gosta do Art porque gosta dele desde que era pirralho. Então é uma dinâmica interessante, certo? Mas os quadrinhos clássicos, nos quadrinhos clássicos eu prefiro a Melody da Josie e as Gatinhas, que nos leva outro que eu tô lendo, Josie e as Gatinhas. Esse reboot é muito, muito zoado. O que eu acho legal é que assim, Josie e as Gatinhas tem um histórico muito zoado. Tipo, os quadrinhos eram ok, mas aí veio o desenho animado. O desenho animado foi feito pela Hanna-Barbera, que tava fazendo Scooby-Doo, etc. Os clones de Scooby-Doo. E Josie e as Gatinhas era mais um dos clones de Scooby-Doo, de certa forma. E, assim, era muito galhofa. Era muito zoeiro. Era um negócio assim tão ridiculamente idiota que ele simplesmente se divertia com isso. Eu adoro o desenho, cara. Na boa, eu adoro o desenho. É basicamente Scooby-Doo, só que com uma banda de amadores.
E o Tubarão, ele é uma mistura de Scooby-Doo com Jonas Gatinhas, mas debaixo d'água. É estranho. O desenho do Art e da Sabrina, eles eram bem mais próximos aos quadrinhos, né? Sabrina, eu gosto muito. Eu provavelmente gosto mais dos quadrinhos da Sabrina do que os do Art, embora eles constantemente se encontrem, né? Os da Sabrina, ao menos os clássicos, eu não li a série nova dela ainda, mas basicamente o que aconteceria se um adolescente normal pudesse ter poderes para fazer o que quisesse e os problemas que ocorrem com isso. É tipo Padrinhos Mágicos. É um conceito bem simples, mas ele é bem divertido, assim, eu gosto muito. Eu não sei se é para todo mundo, mas se você vai atrás de arte, você meio que já vai entendendo que é um negócio mais leve, mais descontraído. E eu tô divagando demais, eu peço 1000 perdões por isso. Eu tô divagando demais, eu nem sei se eu tô sendo muito claro pra você o que você vai atrás. O que mais falta falar? Sim, eu tava falando de Jonas Gatinhas porque ele era muito galhofa, né? Então, os quadrinhos agora, tipo, teve o filme, que você leu a minha resenha, você sabe. Ele tenta ser uma coisa bem fiel aos quadrinhos, né? No termo Slice of Life, né? Mas aí em algum momento ele lembra, opa, o desenho animado era muito zoado, era muito galhofa, vamos trazer um pouco disso aqui. Os quadrinhos de Josie agora seguem mais ou menos esse ritmo, só que como você não tem limitações, então você tem, por exemplo, a Melody quebrando a quarta parede o tempo todo, a Melody fazendo piadas que você vai questionar a sanidade dela, a Valéria nesse meio termo, a Josie sendo a mais pé no chão mesmo, mas a Valéria e a Melody tem uma dinâmica muito boa, e a Melody, cara, a Melody ela vira Sailor Moon. A Melody vira Sailor Moon. É uma edição, é sério, eu não tô zoando, é muito tipo, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem que é muito zoeiro. E eles vão em frente, se divertem com isso, e isso é muito legal, porque, assim, você tem o Jughead, os quadrinhos do Jughead novo, que eu não li muito, mas pelo que eu vi, é um slice of life, só que contando a vida de um weirdo, de um gamer, etc. Tem o seu nicho, provavelmente não é o meu ainda, mas por causa do traço, mas enfim. A arte, ele é bem mais uma comédia dramática, né? Você tem um slice of life comum, mas tem várias situações cômicas e até exageradamente cartunescas, né? Mas que ele constantemente volta pro drama. Red and Me eu não li porque eu não gosto do Red. Eu tô tentando lembrar se tem mais outro que não seja o Little Art. O Little Art, ele é pura comédia e é muito divertido, muito divertido mesmo. Se você quiser começar alguma coisa, vai no Little Art. Mas dos reboots tem Sabrina que é terror, que de novo eu não li ainda, então não tenho como dizer nada. Mas Josie e as Gatinhas, ele é pura comédia nonsense, de quarta parede. É fantástico, cara, é fantástico. Se você gosta de comédia nonsense, vai sem medo de Josie e as Gatinhas. Pode demorar um pouco para aparecer o nonsense, porque a primeira edição, a segunda, ela ainda é um pouco meio drama. A segunda começa a tentar ser um pouco mais nonsense, mas depois é só zoeira. É legal demais. Certo, esses são os reboots. Então, recapitulando aqui o que você tem que fazer. Para começar nos quadrinhos clássicos, qualquer que seja, eu recomendaria você a procurar por... Tá gravando ainda, né? Tá gravando, ótimo. Eu recomendaria você a procurar pelas coletâneas, porque você vai ter uma boa ideia do que foi cada era nos quadrinhos arte.
E você vai conseguir tirar as suas próprias conclusões ali, certo? Você vai ter uma ideia bem geral do que é o universo arte. Também bem como os outros universos, mas se você quiser pegar os quadrinhos mesmo da época para ler, você consegue achar no Read Comic Online. Você só vai ter que procurar pelo nome específico. Por exemplo, você quer os quadrinhos da Beth Verônica, você vai ter que pesquisar por Beth Verônica. Você vai achar através de Artes, Gauss, Beth Verônica, mas se você quiser mais Beth Verônica, você tem que pesquisar por esses termos. Se você quiser os quadrinhos de Jughead, você tem que pesquisar por Jughead. É um pouquinho assim trabalhoso de você achar os quadrinhos. Você não vai pesquisar arte e achar todos os quadrinhos relacionados à editora, porque tem vários outros quadrinhos. Ela publica ainda os quadrinhos do Sonic, publica uns super-heróis que eu nunca vi na minha vida. E os quadrinhos clássicos você começa nas coletâneas. No reboot, eu diria para você começar pelo número 1 mesmo, assim, do que você acha que você vai gostar. Você tem uma certa ideia já do que esperar de cada um. Sabrina é terror, Beth Verônica é um drama meio comédia. Beth Verônica eu não gostei muito. O traço é muito estranho, mas assim, a comédia dele é bem feita, certo? Tem um outro toque que eu acho interessante. E arte mesmo é o que eu diria que é o melhor, assim, porque ele tem a dose certa de drama e a dose certa de comédia, e é simplesmente divertido. E desenvolvimento de personagem também, porque, de novo, a Verônica é fantástica, cara. Eu comecei a me apaixonar por ela aí, porque ela é um personagem muito legal. Ela não é só aquela mimada babaquinha snob. Ela tenta mudar. E isso eu acho muito interessante. Em termos de animação, e assim, o que é legal é porque assim, você não tem exatamente nos quadrinhos clássicos, isso é, você não tem uma linha cronológica a seguir. São histórias episódicas, assim como o Turma da Mônica. Você não precisa ter nenhum prévio conhecimento, até porque os personagens eles são muito fáceis de você entender. A Beth é a meninazinha legal, a Verônica é a rica, Art é o cara comum, Jughead é o esquisito, o Red é o tipo bully, nem sempre ele é bully, mas enfim. Ele é mais aquele cara que faz aquelas piadas que ninguém gosta. A verdade é essa. Nem é tanto um bully assim, na maioria das vezes. E assim, você pode pegar qualquer era, qualquer história, qualquer edição, ler e se divertir, que é isso que eu gosto muito, que até me fez afastar dos quadrinhos de super-herói na real, porque atrás de saga e de era, arte não, pega, lê, massa. E a mesma coisa com os desenhos. O desenho clássico do Art, ele segue bem os conceitos dos quadrinhos, mas ele adapta um pouco pra TV, porque, né? Sabrina também. Que é engraçado, porque tanto Sabrina como Art, eles têm uma trilha de risadas. Eu não lembro se Josie e as gatinhas tinham, mas Art e Sabrina têm uma trilha de risadas. O que é muito estranho, pra falar a verdade. Mas é um traço da época, eu totalmente entendo. Então. Agora, o desenho art, que eu tenho quase certeza que vocês se lembram, é Art's Weird Mysteries, que passava no Disney Cruise, no SBT, como Art e Seus Mistérios. Eu tenho até uma história muito interessante. Era uma manhã de sábado normal, vendo Disney Cruise, e aí começa a passar um desenho que começa a dizer as batatas assassinas. E aí eu mudei de canal imediatamente porque eu era muito medroso na época. Eu, obviamente, era um idiota, porque batatas assassinas Art e Seus Mistérios, ele pega muita carona nos filmes de terror B.
Aí você tem o episódio das batatas assassinas, tem o episódio que o Art fica invisível, tem o episódio que a Verônica fica gigante. Então é esse o tipo de história que tem. É aquela história bem idiota, mas que tenta se levar a sério um pouco, mas ao mesmo tempo sem se levar a sério. É interessante. Essa série, inclusive, também teve uma série em quadrinhos paralela. Teve também mais desenhos Art. Eu talvez precise fazer um podcast sobre isso depois que eu assistir mais. Mas basicamente é isso. Eu recomendaria você assistir Artists with Mysteries. Eu tenho quase certeza que não tem na Netflix, mas tem no YouTube e no Kim Cartoon. Kim Cartoon é o novo Kiss Cartoon, é a mesma equipe, certo? Qualquer outro Kiss Cartoon é falso, etc. Assistam no Kim Cartoon, Kim, de Kim Possible, certo? E sobre Riverdale. Eu comecei não gostando muito de Riverdale, certo? Porque ele mudava tanto a base assim, dos personagens que ficava meio confuso de por que eles não fazem logo uma história original. Mas no decorrer da série eu comecei a entender mais qual era o lance deles e é uma reimaginação interessante. Assim, não tem nada a ver com os quadrinhos Art. Se você vai ver o Riverdale procurando alguma coisa dos quadrinhos Art, você dificilmente vai encontrar. Mas ainda é interessante por causa do mistério de quem matou o Jason Blossom. Alguns dilemas que são até familiares a quem lê os quadrinhos. E assim, de novo, o Art teve umas histórias já muito, muito zoadas nos quadrinhos. Então, não é como se a série fosse acabar com os quadrinhos. Na verdade, eu acho até que é uma boa oportunidade para as pessoas começarem a conhecer os quadrinhos, começarem a conhecer outras coisas de arte. Porque assim, tem vários tropes, vários conceitos que são, de certa forma, atemporais, como o triângulo amoroso entre Betty, o Art, a Verônica, o esquisitão que é o Jughead, a amizade do Jughead com o Art. São conceitos interessantes e atemporais. E eles são datados da forma certa. Cada vez que se readapta arte, eles dão um jeito de manter a essência do original dos anos 50, 60, mas ao mesmo tempo atualizar. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei de Riverdale foi como eles fizeram uma touquinha de coroa do Jughead, que no original, os quadrinhos originais, era como um chapéu fedora já usado e picotado e tal, que era usado por mecânicos, mendigos e comediantes, eu acho. Então era um traço daquela época. Avião. Então assim, se você não quer ver Riverdale porque não parece com os quadrinhos, eu te entendo. Mas eu diria pra dar uma chance mesmo assim. Eu diria pra dar uma chance porque tem algumas coisas interessantes nele de qualquer jeito. E assim, é uma releitura. Então muita coisa vai mudar. É tipo Oz, The Great and Powerful, da Disney. É uma fanfic de luxo. Riverdale é como se você tivesse pegado um monte de pessoas do Tumblr, do DeviantArt, para fazer uma releitura autoral de Art Comics e saiu aquilo, só que com budget, né? Uma das coisas que me ajudou a ficar em Riverdale foi a Verônica, obviamente, porque o arco dela parece muito com os quadrinhos, então ok, posso ir com isso. Mas os personagens são interessantes, a forma como eles são desenvolvidos, os mistérios da cidade. É uma pegada interessante. Eu tô gostando de ver, mas eu não recomendaria pra todo mundo. Assim, todo mundo fã de arte ou em geral, porque realmente eu na verdade eu nem sei muito o que dizer, porque eu não assisto muita série do tipo. Essa sériezinha sombria, adolescente e tal, não costumo assistir muito, então eu não sei se todo mundo ia gostar dessa série, mas eu tô gostando muito.
E basicamente é isso. Então, recapitulando aqui, mais uma vez, quadrinhos clássicos de arte, você começa pegando as compilações, as Jumbo Comics, os Digest, World of Art, né? E The Best of alguma coisa, The Best of Josie and the Pussycats. Eu não tenho certeza se tem alguma compilação de Sabrina, mas se tiver, vai atrás. Os em termos de animação, eu diria para você começar com Archie's Weird Mysteries, porque ele é datado, mas ainda é recente, então não é tão difícil de assistir, tão maçante quanto os desenhos originais dos anos 60, que não envelheceram muito bem. E Riverdale é ok. É ok. Em termos de adaptação arte, ele é bem ok. Então, basicamente é isso. Se você ouviu isso tudo, meu Deus, você tem muito tempo livre e um péssimo gosto para podcasts. Se você tiver mais alguma dúvida de como encontrar esses quadrinhos, ou por que eu não procuro comprar, primeiro que se você for comprar vai ser caro a beça e você não vai achar. Eu tenho quase 98% de certeza de que não tem em português esses quadrinhos, então você só vai achar em inglês, né? E que é até uma boa oportunidade para você treinar seu inglês, eu diria. E outra coisa, eu vou fazer um artigo mais específico sobre isso, mas não, eu não tenho vergonha de ler os quadrinhos ou de ver os desenhos em uma plataforma pirata, porque são os únicos caras que estão a fim de arquivar essas coisas. Até a própria arte fez algumas merdas, tipo a MSP, mas eu só tenho noção de uma vez que eles fizeram isso. Mas eu falo disso outro dia, porque eu já me estendi demais. E é isso, se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar pra mim, pode mandar uma mensagem de qualquer jeito, algum e-mail, vocês têm um contato aí no blog, superreviewtime.blogspot.com. E sinta-se à vontade para conversar sobre arte, sobre os desenhos, sobre Riverdale, as suas teorias. Eu realmente tenho interesse em saber o que vocês acham disso tudo, ok? Se tiver mais alguma pergunta, pode falar com a gente, pode falar comigo. E é isso tudo, se cuidem, até a próxima.